Você já pensou em morar em um país onde os serviços públicos funcionem? Onde o seu esforço seja recompensado? Você já pensou em morar em um país onde o que é dito é feito, sem falsas promessas? Onde as liberdades individuais e a livre iniciativa são defendidas? Um país ficha limpa? A gente já. Foi para viver neste país que criamos o novo. O novo surge para levar a política a um outro nível. O da eficiência e transparência. O Brasil precisa do novo. O novo precisa de você. Conheça nossas ideias, veja nossos desafios e junte-se a nós para mudar a cara do Brasil. Novo, um jeito diferente de fazer política. Boa noite, pessoal. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso podcast. Na realidade, houve um probleminha técnico aqui, mas, enfim, nós vamos iniciar agora o nosso podcast. E é um prazer estarmos aqui. Eu sou Liel. Hoje eu sou secretário do Diretório Municipal do Partido Novo aqui em Osasco. E nós vamos realizar o nosso podcast de número 84. Antes de nós iniciarmos, vou pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso site, novo.org.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações do Novo. Por exemplo, os nossos posicionamentos. Um dos nossos posicionamentos, Estado simples, leve, eficiente. Dentro desse item de Estado simples, leve e eficiente, nós temos 10 itens. E eu vou dizer aqui apenas 2. Estrutura administrativa enxuta, transparente e focada no essencial. O que é o essencial para o cidadão? É saúde, segurança e educação. E é isso o foco do Novo. Outro posicionamento relativo a Estado simples, leve e eficiente. Bonificação dos servidores públicos por intermédio de mérito e eficiência. Então, tudo isso faz com que, numa gestão do Novo, o funcionário público ele seja valorizado. A ideia não é encher a prefeitura ou o executivo de funcionários, mas a ideia é de aproveitar os melhores profissionais para executar bem o serviço e esse serviço ser devidamente remunerado. E é com muita alegria que eu quero dar as boas-vindas também a Silvia. A Silvia é a nossa atual presidente do Diretório Municipal aqui de Osasco e eu gostaria de ouvir dela o boa noite. Boa noite, Liel. É um prazer, uma alegria estar aqui de novo no nosso podcast. E hoje a gente tem a presença do Ney da Pesca, que é o vereador lá do Pontal do Paraná. Muito obrigada, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui com a gente e uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Boa noite, Liel, obrigada. Ok, e é com muita alegria, é uma honra muito grande nós termos a presença do Ney da Pesca. O Ney da Pesca foi o vereador eleito agora em 2024 e ele é vereador em Pontal do Paraná, lá no Paraná. E já gostaríamos de ouvi-lo, dar o seu boa noite, por gentileza, Ney. Boa noite, Silvia, boa noite, Eliel, boa noite aos ouvintes. É um prazer aqui estar com vocês. Para mim é novo fazer o podcast no Novo, mas eu estou amando. Perfeito. Ok, então, como já apresentamos o nosso entrevistado de hoje, né, que é o Ney, nós gostaríamos de, vou passar a palavra à Silvia para ela fazer a primeira pergunta ao Ney, por gentileza, Silvia. Ney, como eu gostaria assim, de começar, eu gostaria que você se apresentasse para nós, para quem não te conhece, fala um pouquinho quem é o Ney da Pesca.
tá certo? E como que você entrou no partido? Fala um pouquinho de você, da sua história política para a gente quer conhecer esse pouquinho de você. Legal, então vamos lá. Pessoal, meu nome na verdade, meu nome é Valdinei, mas todo mundo conhece por Ney. Como que ficou Ney da Pesca? Ney da Pesca porque eu sou filho de pescador, sou ligado 100% ao mar, né? Da minha família, eu fui o único, eu já fui pescador, já tive barco de pesca, já tive coisa, e eu entrei na política bem novo, como eu estava com o pai desse atual prefeito, há 17 anos atrás. E eu sempre participei de política, sempre gostei de política, eu sempre fui uma pessoa que eu amo fazer política. Às vezes minha esposa fala, você está com a cabeça quente por causa de política. Não estou por causa de política, eu amo fazer política. Eu gosto, eu sinto falta quando eu não estou. E eu sempre vinha coordenando campanha, e com o tempo foi passando, as pessoas foram me pressionando, mas com a experiência que eu tive de coordenação, eu achava que tinha que ter um clique na hora, uma base para mim poder ser um candidato. E o tempo foi passando e eu desenvolvi uma amizade com uns amigos meus e eles me apoiaram, né? E nessa eleição a gente se candidatou e hoje deu certo, né? É difícil uma pessoa se candidatar e logo na primeira ser eleito, mas como eu falo, eu já vinha numa caminhada, eu já tinha um histórico. Quando eu decidi foi 2 anos antes da campanha, então eu fiz assim eu fiz o que eu aprendi, desde escolher o partido, desde como eu me comportaria, sempre tive essas coisas, ser íntegro na campanha, respeitar os outros candidatos, não falar mal, não perder o meu tempo dentro de uma casa quando você entra, e isso em 17 anos eu aprendi. Quando você entra dentro da casa de um eleitor, você não é mais candidato. Ali, para ele, para aquele senhorzinho, para a senhorzinha, você é o político. Você é o cara que ele vai desabafar, ele vai contar as necessidades dele. Então, ali, antes da eleição, você já faz uma fase de política, de ser o político verdadeiramente. Então, eu trouxe essa bagagem que eu tinha para dentro da minha campanha. E, por incrível que pareça, eu tinha certeza que eu ia ganhar a eleição. Toda a vida eu tive certeza. Eu sou, assim, devoto de Nossa Senhora Aparecida. E antes da eleição eu fui para Aparecida e todo mundo falava, você foi lá na Aparecida e pediu para ser eleito. Eu falei, não misturo isso. Não misturo isso. Eu fui porque eu tinha uma dívida com o meu filho, né? Uma promessa com o meu filho menor, então eu tinha essa dívida. Mas, assim, sempre pedi que ela me guiasse e eu, todo dia, antes de dormir, eu agradecia, levantar, e ela me falava que eu ia ser eleito, e eu fui eleito. Que lindo, que bacana, que linda história, né? E é importante, né, pelo que você está colocando, eu entendo que assim foi fácil, porque as pessoas se identificaram com o Ney da Pesca, né? Uma pessoa que nasceu em Joinville, mas como você tinha falado para a gente nos bastidores, desde pequenininho, né? Desde muito bebê, foi para Pontal do Paraná, então aquilo para você foi praticamente muito natural, né? Esse processo todo. Que bacana. E eu estava vendo que tem um outro colega seu, né, também do Partido Novo, que foi o primeiro candidato, foi o primeiro colocado, que é o Cinedir da Rosa, né? Isso. Ceni. E conta pra gente, Ney, como que é a sua relação com o Ceni? É bacana? Eu vou contar uma coisa que vocês vão rir muito. O Ceni, o bairro que a gente se criou em Joinville se chama Fátima. O Ceni também se criou lá. Olha. O Ceni é de Joinville. Olha. De Joinville. Nós dois viemos para o Novo e nós somos candidatos eleitos no Novo. Então, assim, nós viemos da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma época, a gente já se conversou das coisas. Então era da minha época. Eu falei,
Então, assim, é uma pessoa 100%. Sênio é um cara bacana, tudo, assim, eu me dou muito bem com ele. Devo a ele, porque ele estourou de voto, né? E me carregou junto ali. A gente fez uma dobradinha e quando eu ganhei, ele me ligou, né? Eu agradeci e a gente se dá muito bem na Câmara. Hoje a Câmara de Pontal do Paraná está bem suave, assim, bem estruturada, não tem tá bem tranquila, assim. O Sênio é um cara nota 1000, gente. Bacana. Porque eu gosto de ver essas histórias, porque assim fortalece o nosso partido, né? E a gente precisa dessas pessoas comprometidas, né? Porque não é só ganhar a eleição, estar lá dentro como vereador, aí que começa o trabalho de verdade, né? E quando a gente tem um outro colega que compartilha dos mesmos ideais, eu acho que isso nos fortalece. A gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo, né? E eu estava dando uma olhadinha, né? Lá são 11 vereadores, né? Uhum. E também equilibrado, né? Tem um número praticamente igual de mulheres e homens na Câmara, né? A vice-prefeita é mulher, e eu achei isso muito bacana. E tem um perfil, eu gostaria que você falasse isso para a gente, muito de direita ali, né? Porque assim, eu não vi partidos dentro dessa Câmara, aí do Pontal do Paraná, de esquerda. Eu estou errada? Ou é isso mesmo? Não, ela é praticamente mais assim, esquerda e centro, né? Ali, assim, direita e centro. A esquerda, assim, ela não. Eu acho que o nosso estado aqui, ele é assim, 99%, 95% é direita, né? Então, assim, a gente vê às vezes esquerda, mas não sobressai muito ali. Então, a Câmara, assim, eu não vejo esquerda na Câmara, né? Eu não enxergo. Eu tenho essa mesma visão. Né? Que eu estava analisando, eu achei bem interessante. Falei, puxa, que bacana, né? Quer dizer, que bacana. De repente, assim, facilita para trabalhar algumas pautas mais polêmicas, né? Eu imagino. É isso? Isso mesmo. E mais uma coisinha, Ney, quais são os maiores desafios da cidade do Pontal do Paraná? Que, aliás, pelas fotos que eu vi, eu já tive presente, não no Pontal do Paraná, mas na região do Paranaguá, e é uma cidade belíssima, né? Onde tem o turismo, né? A pescaria como fundamento, é isso mesmo? O desafio daqui, o que a gente tem mais, assim, eu sempre falo, eu boto saúde em primeiro, porque saúde sempre é um desafio, entendeu? Aquelas bandeiras que você leva, saúde, educação e segurança, né, que o Léo falou ali. Mas a saúde, assim, para mim, assim, é uma coisa que eu boto em primeiro lugar, entendeu? Porque eu já tive muita experiência de vida, assim, de hospital, meu pai faleceu com câncer, então, assim, e às vezes quando a pessoa fala para mim, me pega de cheio, assim, então eu já posso estar fazendo o que fizer, eu vou lá, corro atrás para tentar resolver de alguma maneira, tentar ajudar de alguma maneira. Mas, assim, aqui em Pontal do Paraná, a gente tem um grande desafio que o prefeito tem trabalhado muito, as drenagens, porque aqui é muito baixo, quando chove, dá essas pancadas de chuva, o povo sofre muito, assim. Mas hoje, assim, já não, pelo trabalho que o prefeito fez, já não surte mais. Antigamente era qualquer chuva, já dava um problema em Pontal do Paraná. Mas hoje não, hoje tem máquinas anfíbias trabalhando, essas coisas. Mas a parte da saúde, a educação aqui, ela está muito boa. E a parte da saúde aqui em Pontal do Paraná, ela é boa. Aquilo que eu falei lá nos bastidores para vocês. Eu tenho essa visão no Brasil que nunca, não está 100% em lugar nenhum. Mas é o dever de nós, vereadores, tentar trabalhar mais, melhorar o nosso município, né? E dar mais condições de ter remédio, de ter um atendimento. E aquela parte que você vai tocar lá do autismo ainda, daí a gente vai falar que é uma das bandeiras que eu tenho, que são as especialidades do autismo, né? É bem difícil no Brasil inteiro, né? É um desafio. Exato. Ô, Ney,
Assim, sobre fila de espera, porque parece que fila de espera é uma coisa assim que é o normal nas prefeituras, né? A gente tem experiência aqui em Osasco, infelizmente tem fila de espera de mais de ano. Como que na área da saúde, você quer dizer? Isso, na área da saúde. Como que é isso aí em Pontal? Porque hoje é a regulamentação ali, né, de leito, né, central de leito e tal. Hoje, esses dias eu tive um probleminha no coração aí, um alarme aí, e eu fui atendido, bem atendido ali. Só que eles marcaram o neuro para mim, nem eu já fiz todos os exames, nem. Então, assim, o posto de saúde falou, Ney, as especialidades que nós temos, os desafios de toda a prefeitura. Aí você fala assim, mas na tua é o prefeito? Não. Às vezes o médico não quer vir para cá, entendeu? A tabela do SUS não cumpre, às vezes a prefeitura até quer pagar mais, mas não, para ele é melhor trabalhar numa clínica, pois então, essas filas que vêm de encontro ao vereador, né? Daí você tem que estar conversando, tem que estar... e às vezes a pessoa não está com uma enfermidade que não vai conseguir esperar esse médico, né? Eu já soube de história aí que quando chegou o médico estava tarde. Aí o cara falou, a culpa do prefeito, a culpa... Não é culpa, é regulamentação. O ministério é isso aí. Hoje você não pode botar ninguém na frente. Se você botar, você é caçado, o prefeito é caçado, a secretária é caçada, você tem que seguir o rito, né? Uhum. Então, isso é um desafio, não só para mim, o Brasil inteiro, né? Da regulamentação do central de leito. Hoje, você entrou num posto de saúde, você está precisando, você fica ali, aguardando. Eu acompanho isso diariamente. A mãe liga, a parede liga, Ney, estamos aqui aguardando, não saio, e a secretária, eu sei disso, a secretária fala, Ney, nós está aberto aí para todos os hospitais, esperando o primeiro leito que abrir, é emergência, ele vai ter que ir. E eu acho isso, assim, um desafio, entendeu? Que nós, assim, e aquele que não pode esperar? O sistema do leito é o sistema do Estado, mantido pelo Estado, controlado pelo Estado. Exatamente. O CROSS, né? O CROSS. O consórcio, né? É tipo um consórcio. Então, ali, a regulamentação é essa aí. Você entrou no sistema, você coloca você no sistema, e se não tiver, você fica aguardando. Tem dias que eu já vi que pessoas ficou assim quase um dia inteiro, passou para outro dia de manhã para conseguir o leito. Uhum. Nós teve um menininho aqui que tá com câncer, né? Até foi para medula. Nós ficamos uma tarde inteira batalhando, a secretária batalhando. Nós temos uma secretária aí super técnica, olha, tá me surpreendendo. E ela conseguiu rapidinho. Então, assim, mas é um desafio, cada vez que precisa é um desafio. É um desafio, acho que no Brasil inteiro, que é regras, né? A gente teria que mudar isso aí. Mas... Aqui em Osasco também a gente tem essa dificuldade, né? No primeiro momento, até fácil de passar nas clínicas das UBSs, mas quando você precisa de um especialista, realmente cai numa fila, né? Numa central de regulação de vagas, que é o CROSS, e aí só Deus sabe, porque a dificuldade de ter o especialista na região, isso é crônico no Brasil inteiro mesmo, como você está bem colocando. Mas E repensar isso, né, a nível nacional, de repente, não? É verdade. Isso é uma coisa, porque até onde eu sei, às vezes o médico não aceita nem pagando mais. Fala, não quero. Ou vem assim um mês e vai embora. Entendeu? A gente percebe isso também aqui em Osasco, alta rotatividade, né? E até porque também, o que está acontecendo? A gente está percebendo nos grandes municípios a terceirização da saúde, né? Então, tem as instituições, né, as organizações não sociais, que elas acabam assumindo, não sei se isso acontece aí no Pontal do Paraná, mas isso é uma coisa muito recorrente aqui em São Paulo. Eu sou contra, tá?
Eu sou contra a terceirização totalmente, da minha parte, né? Eu sou contra. A gente vai ter que repensar, porque, por outro lado, eles alegam que o servidor público ele é um peso para a dinâmica do município, né? Então, eu não sei te falar, porque também, por outro lado, pode envolver desvios, não é verdade? De dinheiro, de verbas. Então, o município ele contrata uma organização não social sem fins lucrativos para administrar a saúde. Então, aí eles vão contratar os médicos, a equipe de limpeza, a lavanderia que vai lavar sei lá, os lençóis, enfim, aquela coisa toda, né? E aí a gente vê que depois os médicos vão ter que abrir uma empresa, eles têm que ser CNPJ, e aí não tem vínculo nenhum com a prefeitura, eles não são concursados, então realmente fica difícil, né? A gente vai ter que repensar uma outra, porque já se fala, esse tipo de contratação é a terceirização. Na verdade, uns falam até em quarteirização do serviço de saúde. Isso realmente é uma coisa preocupante. E se a gente não tiver um olhar bem atento, né, a gente não vai sair. Cada um falar uma coisa e, na prática, a gente vai continuar com os mesmos desafios. Tanto se for o funcionário seletista ou quanto terceirizado, né? Então, eu não sei realmente o que a gente poderia estar pensando, né? É uma coisa para a gente pensar. Pensar no desafio. É o desafio. Porque hoje a fatia, hoje você como prefeito, a fatia, se você for eleita prefeito, já vem dividida ali. E é aquilo que você pode melhorar com o trabalho, com o teu desenvoltura. Eu defendo assim, um prefeito ele tinha que ter 8 anos. O mandato tinha que ter 8 anos. Porque é 2 para ele entender, 2 para ele montar, acabou o mandato dele. Aí entra outro, voltamos a estaca zero de novo. Então, assim, o cara tem que ter 8 anos para ele entender a máquina. Quando ele entender a máquina que ele conseguir montar, aí ele vai começar a trabalhar, vai começar a trazer recursos, vai começar a funcionar. E com 4 anos não consegue. Toda cidade, para mim, que muda a cada 4 anos, parou no tempo. É o meu ponto de vista. Eu não estou falando que está certo, é o meu ponto de vista. Da minha experiência que eu vejo, os prefeitos que passaram, aqueles que tentaram fazer alguma coisa, porque é muito difícil. Hoje é muito técnico. Hoje, antigamente, o prefeito fazia o que queria e ao bel prazer. Hoje é Tribunal de Contas, é Ministério Público, é tudo que você faz. Você não pode tirar isso aqui para cá, não pode isso. Então, assim, se a pessoa não for técnica e não ter um tempo, determinado tempo, não soma. Não soma como prefeito. 4 anos não soma como prefeito. Por falar em prefeito, o Rudão, né? Ele está no 2º mandato dele? Segundo mandato. O pai dele também fez 2 mandatos seguidos. E ele, então, pela sua tese, então, ele está assim, mais amadurecido, né? Embora seja um jovem, né? De 39, 40 anos, né? Pelo que eu vi. O Rudão ele é bem técnico, né? Todo prefeito que é eleito tende, né? Ele dá aquele, ele ganhou, mas depois o pessoal fica naquela cobrança. E eu particularmente entendi o quê? Ele conseguiu entender a máquina, conseguiu engrenar a máquina, ele engrenou com o governo do estado, que é muito importante você estar engrenado com o governo para você poder. Daí muitas pessoas, às vezes, falam para mim, mas essas obras aí é tudo do governo do estado. Eu falei, tá, tudo bem, umas obras são do governo, umas obras são da prefeitura, mas para acontecer a obra do governo, teve o trabalho dele, ele conseguiu fechar essa engrenagem e está rodando, está dando certo. O tal do Orla, as obras estão acontecendo, as obras estão acontecendo, muita obra, e ele, assim, está dando braçadas com o ratinho, sabe? Ele é o cara que... Então, assim, méritos dele, méritos da equipe dele, entendeu? Então, é por isso que eu falo para vocês, eu defendo um mandato com mais anos, porque não é fácil você montar uma equipe, eu já trabalhei em prefeitura, não é fácil você montar uma equipe hoje dentro de uma prefeitura. Você tem uma ideia, você nunca tem 100% da parte do concursado, né? O funcionário público, ele divide, ele sempre tem, ele está ali, ele fala, não, eu não vou,
Tá? Então, assim, você nunca tem ali, se você tiver 60% da prefeitura, erga a mão para o céu. Hoje eu acho que o Roldão tem mais, entendeu? Ô, Ney, comissionado, né, que você disse? É o comissionado junto com o concursado. Estatutário. Ô, Ney, você me dizendo isso sobre essa questão da necessidade que o prefeito precisa ter de conhecimento da máquina e tal, será que, de repente, não falta no Brasil, e essa coisa eu acho que vai lá em cima no Brasil, né? Depois vem no Estado, e talvez chegue no município, uma questão de política de Estado. Claro, o município não é o Estado pensando nem Estado, mas pensando aonde é que, por exemplo, Pontal do Paraná quer chegar. E cada prefeito que assumir a cadeira, ele em busca desses objetivos, que eles são maiores do que, de repente, um objetivo do prefeito. Você está dizendo que hoje em dia é mais difícil, porque tem uma cobrança de Ministério Público e uma série de coisas, mas, por exemplo, quando um prefeito começa uma obra e não termina, o que é que aconteceu nessa coisa? E a hora que muda para um outro prefeito, o outro prefeito vai descartar aquela obra e vai querer fazer a dele. Daí, nessa experiência que eu tenho, aí começa o erro já na licitação. Nós temos que começar lá atrás. Os termos que se usa, não tem, tipo, menor preço, o cara vai no menor preço. Eu já tive empresa, e quando nós participávamos de coisa, o menor preço já era desclassificado na primeira. Já tirava. Aquele que botava o menor preço, tchau, e ia embora. A prefeitura não. E daí, às vezes, você vê o meu filho trabalhou em licitação, e eu, às vezes, acompanhava na prefeitura quando eu estava, e eu via, assim, que o cara estava pegando um negócio que não tinha como fazer. A gente tem experiência, não tem agora como o cara vai fazer isso aí. Aí, às vezes, o cidadão pensava, não, vou pegar nesse preço, depois eu vou botar os aditivos aí, sei lá, vou tentar fazer, aí não dá certo, abandona, né? E a obra fica, que o Roldão enfrentou esse problema, porque daí fica você, como prefeito, fica na mão. Você fala, eu tenho que confiar nesse cara, eu vou fazer. Ele ganhou a licitação. Então, assim, quando já na licitação há uma falha, eu já vi isso e eu tenho plena convicção que eu acho assim, que tem que mudar as regras ali na licitação, até mesmo porque eles não mudam a regra porque, não, nós vamos deixar o mais barato, nós vamos ganhar. Aí é o contrário, está perdendo. Por quê? Porque nós vamos botar o nosso dinheiro numa pessoa que não tem condições de fazer. E aí nós vamos ter que recontratar, quer dizer, o bolo vai ficar mais caro. Nós perdemos ingrediente, erramos a pegada, vamos fazer outro bolo para nós assar. Então nós temos 2 bolos num bolo, para ter um bolo. Então, assim, ali já está o erro, eu acho que o erro já começa ali, entendeu? E eu acho que tinha que mudar esse sistema, assim. As empresas deveriam ter um histórico melhor, ter garantia que elas já fizeram aquilo lá. Hoje você vai ali na prefeitura, faz o cadastro e você entra no rolo para fazer qualquer obra, que o teu CNPJ você não precisa ter nada de diferente, a não ser que vá mudar para frente ainda. E a mudança nesse sistema, por exemplo, pensando em Pontal do Paraná, se de repente você com o seu conhecimento, a sua expertise, se falar, não, chama lá os outros, ou faz um projeto, naturalmente você vai precisar chamar os outros vereadores, né? Escuta, como é que a gente pode melhorar? Pensei em umas coisas aqui, já estudei o que alguns municípios, não sei se já tem algum município aqui no Brasil fazendo diferente, e nós vamos qualificar melhor as empresas. Será que um projeto dessa natureza... Era o caminho. Eu acho que ali começa, porque ali você garante mais o teu dinheiro público, né? O prefeito vai estar, porque hoje...
Não só na prefeitura, eu já trabalhei no privado, no Porto de Paranaguá, quando eu entrei, o grande problema era esse também. O grande problema era a empresa entrar e terminar o serviço. Por quê? Porque não tinha uma fiscalização que, o que você fez? Você já fez obra? Pô, já fiz obra com o Ney, então vamos ligar para o Ney, vamos ver como é que você é, se você cumpre, se você consegue ver o contrato. Se tiver alguma coisa, não tem condições de você fazer a obra. Então, eu acho assim que eu vejo vários tempos que eu acompanhei, pessoas que não terminaram a obra, ou que abandonaram, então isso aí gera muita despesa para o município, né? Uma obra verdade. Para o município. Interessante. O Ney, a gente já falou, né, de uma das suas pautas, que é a saúde, e fala um pouquinho, porque assim, no seu Instagram tem muita matéria sobre o autismo, né? Por que o autismo se tornou a bandeira da sua campanha? O autismo, tem assim... muitos autistas na cidade do Pontal do Paraná? Eu acho que o autismo, assim, ele cresce muito no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Na minha cidade, aqui em Pontal do Paraná, as mães enfrentam, assim, uma luta diária, né? Que tem que fazer o tratamento ali em Paranaguá, e não são todas que conseguem. Hoje, esses médicos especialistas que eles usam aí, vou achar agulha em palheiro, né? Você não consegue achar, assim, uma das bandeiras que eu tenho, eu não ia falar dele, mas eu vou falar desse parceiro que eu tenho, da família que praticamente foi a que me apoiou 100%, que é a família do Cuca, que é o técnico lá do Atlético Mineiro hoje. E a gente tem um projeto de fazer um centro do autismo aqui. Na verdade, assim, a gente está procurando esse foi conversado no nosso projeto de campanha, da gente fazer um centro aquático aqui. Por quê? E eu falei para ele, eu queria que você fizesse centro aquático, que a gente fizesse um espaço para o autismo, porque em Camboriú, há uns anos atrás, foi inaugurado um centro de autismo, e a criança autista, ela desenvolve mais na água, nas piscinas. Ela tem, assim, um nível de desenvolvimento bem maior, assim, as atividades na água. E lá em Camboriú tem, e elas são piscinas pequenas, um espaço pequeno, assim. Então, assim, qual que é a proposta? Ele vai ter o centro do autismo, a gente vai atender as crianças que não têm condições ali, eu já falei com ele, e a gente está procurando esse terreno, a gente quer ver se a gente começa esse projeto aí, esse ano, pelo menos compra o terreno, e a gente vai fazer isso aí, porque assim, eu não tenho filho autista na minha família, nem parente autista, mas uma amiga da minha esposa, até um menino morou na frente da minha casa aqui, e um dia ela me procurou e a gente ajudou. Existe uma AMA aqui, que foi fundada aqui dentro da minha casa. No começo eles fizeram uma reunião, assim, eu dei uma força para elas, e as mulheres são super guerreiras. Tá? A gente vê, essa semana na Câmara, elas foram lá para discutir alguma coisa aí, numa verba que a prefeitura dá para elas ir até Paranaguá, a outra verba para ir até Curitiba fazer. Mas, assim, nós estamos no Brasil, acho que o mundo está engatinhando no autismo, entendeu? E para quem se envolve no mundo do autismo, os autistas praticamente vão mandar no mundo daqui a um tempo. E, assim, o autismo não é uma doença, sabe? Para quem está envolvido no autismo, não é. Você tem uma ideia, o campeão de MotoGP do Mundial é autista, autista. E ele é campeão mundial do MotoGP. Então, assim, o mundo do autista, se você acompanhar um autista, você se descobre ali. Cada história é fantástica, entendeu? Assim como são desafiadoras, são fantásticas. Então, assim, remédio, exame, DH, essas coisas. Então, é muito difícil.
todos os municípios não estão entendendo um pouco, nem entendem o que é. Tem prefeito que nem sabe o que é. Mas o Roldão tem um centro da prefeitura, tem essa AMA que foi fundada aí, que as mulheres têm aqui. Elas estão batalhando para ver se a gente traz uma PAI para cá. Que a gente fala assim, autismo, mas tem vários. Vários graus, né? Junto ali, e não é só o autismo. Tem a Silvia, uma psicopedagoga minha, que foi na minha campanha também, ela trata de graça as crianças na casa dela, ela tem um cantinho lá, com as mães que não precisam, ela também está esperando que aconteça ela falou, é um sonho se acontecer esse projeto. Eu falei, é uma bandeira minha e eu quero, assim, porque eu vejo, assim, muito, muito, muito. Nós estamos ano-luz lá naquele túnel, olhando lá a luz no túnel. Eu acho que nós temos que crescer muito para o lado desse autismo, porque TDAH hoje, criança praticamente é normal, né? As crianças tudo imperativa. O meu menorzinho aí, esse que teve um probleminha quando era neném, eu acho que está com TDAH, minha esposa está acompanhando tudo. Mas hoje é muito importante o acompanhamento, né? Como é importante, eu já acompanhei criança que evoluiu e nas férias regrediu. Nós temos vídeo da criança antes das férias e depois das férias. Então, em todo um trabalho para nós pensarmos que a criança autismo não pode ter... acabou as aulas, acabou tudo para ele. Ele vai regredir. Nós temos vídeo, eu tenho vídeo de criança, a pessoa fala, quando acabou a aula, quando voltou a aula. Então, nós temos muito que remar nesse barco ainda, o autismo. Mas isso é um fato mesmo. Se a criança não tem um tratamento contínuo, ela vai realmente regredir, sabe? Então, não dá. Né? Porque vai para casa e aí não tem os estímulos que ela teria no centro especializado, e aí perde-se todo esse trabalho, né? De tantos meses, aí chega em 15 dias, 20 dias, aí ela piora, né? E dependendo do estágio do autismo, é uma coisa bem preocupante para as famílias, né? Para a escola, para a comunidade como um todo, né? Realmente até na tua área, né? Até na tua área, né, doutora? Atendimento, tem que ser especializado com autista e tal. Sim. Então, assim, eu fico bem contente quando eu vejo, assim, às vezes ele encontra um especialista que ele está se preparando para atender o autismo ali, o autista, uma pessoa autista. Eu tenho estudado bastante, né, para entender até o manejo. Inclusive, tem uma colega minha, que até uns anos atrás ela se candidatou a vereadora, ou deputada, agora nem me lembro, não é do Partido Novo. Ela tem um livro do manejo dos pacientes autistas na odontologia, né? Porque dependendo do grau é bem sério, não é fácil. Não é fácil. Esse olhar, a gente tem que estar preparado para o gatilho, né? Quando a criança dispara o gatilho, você tem que ter um preparo muito... Exatamente. E aí a gente tem toda essa dificuldade, né, no tratamento da estereotipia, né, desses pacientes, quando estão no quadro mais avançado. E as famílias se desestruturam, né? Então é um problema realmente importante. Quando você foi muito feliz em tocar isso aí da família, desestrutura totalmente a família. Totalmente. E às vezes aquele pai que não tem a estrutura, a família não tem, o pai acha que é só vir do trabalho e tá certo, já fez a parte dele, mas aí fica com a mãe, daí é onde que eu já conheço várias famílias que foram destruídas por causa disso, e a mãe fica o pai vai embora, abandona a família, separa, e a mãe fica com o filho. Se nós for discutir aqui, nós vamos ficar dias e dias. É verdade. Não, e a mãe não vai poder trabalhar, né? Então aí ela também que seria uma fonte de renda familiar. As escolas, eles recebem o autista, dependendo do grau, pelo menos aqui é assim, sabia, Eliel? Dependendo do nível do grau, ela fica só 2 horas na escola, entendeu? Ela não fica o período integral, né? Porque as escolas também não tem uma escola, cada autista tem que ter uma pessoa lá, como é que é o nome, dentro da sala de aula. É uma lei que tem, mas é impossível. Sim, tem uma lei. É impossível. Porque não tem, a gente não tem. Não tem. Exatamente. Por conta disso, eles não ficam o período integral, né? Exatamente. E como que está a segurança na cidade linda que é Pontal do Paraná? A nossa cidade ainda é uma cidade dentro do nosso
Miti é uma cidade calma, uma cidade gostosa de morar, né? A violência está no Brasil inteiro, né? Eu acho assim que eu fico vendo assim, quando eu morávamos aqui, nós pegávamos um ônibus, todo mundo se conhecia dentro do ônibus. Hoje já não. Hoje você vai na rua, um monte de gente que você nem... Então, assim, a cidade cresceu mesmo, mas aqui em Pontal do Paraná, dentro do possível, ainda eu acho que é um dos que eu conheço, né? E quem vem para cá gosta muito daqui, ficam aqui, ainda é uma cidade segura. Nós temos uma guarda municipal muito atuante aqui. O governo tem olhado bastante para cá também, mudou. Antigamente tinha uma viatura, hoje nós temos uma estrutura já, até a delegacia aqui também é bem assistida. Então, assim, Pontal do Paraná, não vou te dizer que está 100%, assim, mas nós estamos dentro do índice aqui, de segurança boa. Quantos mil habitantes tem em Pontal do Paraná? Votante deu 30 e... Nessas acho que foi 30, né? 30 e... Mas habitantes em geral, assim... eu acho que tem bem mais, né? Tem bem mais aqui. Passa de 40, eu acho. Até onde eu vi, flutuante. pelo IBGE, em 2022, estava com 30.425. Isso, mas tem mais. Tem mais. Tem mais. E me conta um pouquinho, assim, nos conta um pouquinho a respeito das atividades, né? Porque tem cheio de festas, né? Festa da tainha, do camarão, do caranguejo. É uma cidade muito alegre, não? Aqui, porque sim. É uma cidade turística, né? A base dela é turística, né, Ney? Turística. Aqui a gente tem festa do camacho, que é do camarão, tem festa do caranguejo, agora na época do caranguejo, tem... Agora, dos pratos, assim, inclusive eu faço parte da comissão lá da turismo, eu sou suplente do outro vereador, e a gente teve uma reunião, olha, eu trouxe uns livros de receita, assim, tem a tal da cambira, que é um peixe defumado, seco, que é o prato tradicional que eles montaram aqui. Então, assim, tem os atrativos bem legal, bem festeira a cidade, assim, sabe? E a prefeitura tem apoiado muito a Secretaria de Turismo, bem atuante nisso aí, sabe? Bem caminhada, faz as caminhadas nas ilhas, aí o pessoal da ilha já começa a fazer almoço, já começa a desenvolver, então eles têm conseguido, assim, inclusive foram convidados para várias coisas, eles têm conseguido, assim, caminhada na natureza, aí tem caminhada ecológica no Paraguaçu, tem, assim, o pessoal do turismo está de parabéns. Um trabalho muito bem feito, muito bem pontual. Né? Eu vi que ela está a 15 quilômetros da Ilha do Mel, né? Aqui é assim, você vem de Curitiba, aí você passa para Batins, você entra na rua aqui, você vai reto, você dá lá em Pontal do Sul. Aí você pega a barca e atravessa para a Ilha do Mel. Agora vai ter os moles ali novos que vão fazer. Daí hoje a gente estava com a reunião para as pré-licenças ambientais, que vai ter uma marina pública. Olha, a marina muito bonita, o governo do estado vai fazer uma coisa assim, vai alavancar o turismo de uma tal maneira que projeto muito lindo, muito bonito mesmo. Hoje nós tivemos uma reunião com a comunidade lá, todo mundo ficou bem contente, porque vai gerar emprego, né? Gera muito emprego lá nisso aí. Então, assim, o Ratinho tem sido um paizão para Pontal do Paraná. Demorou o governador virar, assim. Até porque, assim, eu acho que, até onde eu conheço, um dos governadores que mais fez aqui para o litoral foi ele. Ele está fazendo a ponte de Guaratuba, não sei se vocês acompanham aí, que é uma travessia muito já, toda a vida foi feita de ferribote, e a ponte está em pleno, acho que ele vai conseguir inaugurar antes de sair. Uhum. Ele fez a orla de Caiobá todinha, vai começar de Pontal do Paraná, está na primeira fase, já está começando a fazer as pré-licenças da segunda etapa, que é até Ipanema. Então, assim, se vocês entrarem no site aí, vocês vão ver, assim, é coisa extraordinária. Assim. Então,
e do que nós falamos lá no começo, mérito do Rudão por estar fazendo esse aporte com eles, entenderam, né, e mérito para ele também de estar, veio aqui, ele anunciou um monte de obra aí, na Ilha do Mel também, então, tá dando o que falar o seu Ratinho Júnior aí. Ô, Ney, e fora o turismo, qual é uma outra fonte de renda da cidade, né? O PIB é engordado com qual tipo de produto produzido aí em Pontal? Aqui ele fica mais no turismo mesmo, nós tínhamos falado, e na pesca, né? Turismo e pesca. O pessoal, turismo aqui é forte, aqui os restaurantes, os empresários aqui têm investido bastante, mas a pesca também contribui bastante, assim, eu acho. Tanto que a gente, semana que vem, eu estou indo a Curitiba, a gente está conversando, até eu marquei para falar com o Rudão, a gente fazer um mercado municipal aqui, né, na parte na segunda fase aqui. Eu acho muito importante ter um mercado assim, todo o respeito que tem nesses outros mercados assim, é tipo banca de peixe, né? Eu digo, quando eu falo mercado municipal, com área dos 2 restaurantes panorâmicos em cima, com estacionamento para fazer grande, para fazer uma feira, ter lá os boxes de peixe, ter os boxes de verdura, um mercado bem, um atrativo turístico, no caso, né? Então, assim, o meu sonho também, eu tenho vontade de... Estou trabalhando nisso aí, estamos mexendo, eu e a outra vereadora, que é amiga minha, que também é filha de pescadora, a Cleonice, e a gente tá mexendo os pauzinhos aí para conversar com o pessoal dos projetos aí, para ver se inclui isso aí. Eu acho que vai ser de grande valia, de grande vitória aí para Pontal do Paraná, esse mercado municipal que não existe. Todo lugar tem, né? Até Curitiba, que tem mar, tem mercado municipal. Tem peixe, camarão, tem tudo. Mas eu que sou filho de pescador, a gente tem um costume. Quando você vai para um lugar que é beira-mar, a primeira coisa que você vai visitar é o mercado de peixe, para ver que tipo de peixe que tem lá. Exatamente. Porque o peixe, aliás, quando a gente fala assim, carne de boi, a gente sabe como que é, né? Talvez tenha uma mais macia, uma outra mais durinha e tal, mas é mais ou menos o mesmo gosto. O peixe é diferente, né? O peixe é diferente. Cada lugar é uma pesca, uma coisa. E o peixe, para quem conhece, assim, ele tem diferença, né? Para quem não conhece, tem, mas para nós tem. Nós comemos, meu pai falava, ele falou assim, qual o melhor peixe? Ele falou, o melhor peixe é o peixe fresco. E o pescador nato, assim, ele não gosta de peixe que vai para o gelo. Ele já não gosta de comer, ele gosta de comer o peixe fresco. Nós temos essa peculiaridade aqui, esse luxo, né? A gente ir ali, o cara chegou do mar, você pega o peixe. Então, para nós, camarão, agora é época de camarão grande, lá os camarão a gente come. Hoje a gente comeu camarão aqui, então um amigo meu trouxe 1 quilo de camarão fresco, pegou na hora. Então, você vai ali, eu quero comer um peixe do dia, o que tá dando lá? Tá dando tainha. Você chega lá, os caras chegam com a tainha pulando lá para você trazer para... Vocês aí em São Paulo já vão mais... A gente é problema, viu? Comer peixe fresco, camarão fresco é muito difícil. Mas aí, venha para Pontal do Paraná, vocês vão comer. Legal. Uma coisa interessante, Ney, que nós temos entrevistado vereadores, vice-prefeitos e prefeitos também de várias cidades aqui do Brasil, né? E todos eles, não, venha nos conhecer, venha aqui passear, a nossa cidade é assim, a nossa cidade é assado e tal. E eu acho que uma hora a gente vai ter que catar um ônibus aí, né? Fazer uma excursão. Fazer uma excursão. Mas, aliás, obrigada pelo convite, também fica aberto. Quando você quiser conhecer a cidade de Osasco, estamos à disposição, nas ordens. E vocês também, quando quiser vir, vamos lá. Vamos fazer uma turnê, vamos levar vocês na Ilha do Mel. É bom. Os restaurantes adoro essa região, muito bacana mesmo. Tem uma ilha chamada Ilha das Pescas, que é uma ilha que tem 2 restaurantes bem famosos lá, são muito bons, que é do lado da Ilha do Mel. Então, assim, eu
eu vou até divisa com São Paulo, por dentro do mar aí, tanto que eu fui para lá, uma ilha chamada Barra da Ararapira. Se vocês entrar, então é divisa. Se atravessou o rio, é São Paulo, do lado de cá é Paraná. Eu fui tanto para lá que eu batizei a filha do dono da pousada, é meu compadre lá agora. Então, tá vendo? Hoje eu estava falando com eles lá, é um lugar muito bonito também. Nós temos umas ilhas muito lindas aí, né? Uma Mata Atlântica aí, sensacional. Sim, e até pensando, voltando a falar sobre o turismo, você acha que é bem divulgado o turismo aí? Você tem ideia de quantos turistas visitam a cidade, e até em termos monetários, quanto que os turistas deixam aí na cidade de Pontal? Olha, eu não tenho um número aqui na última reunião, eles meio que falaram por cima, eu não tenho os números assim, mas assim, dos 2 anos para cá, o pessoal da Secretaria de Turismo tem desenvolvido um trabalho muito bom. Na reunião que eu fui, o pessoal da Ilha do Mel falou que veio gente da Finlândia, do México, bastante argentino, para cá, que eles atravessaram, levaram coisas assim. O pessoal tem procurado muito o trabalho teve aqueles navios ali em Paranaguá, agora parou, mas acho que vai voltar outra lá. Eles vinham para a praia, ficavam encantados com o Pontal do Paraná, que tem lá em Pontal do Sul, acaba um mar aberto, vira Bahia, então tem aquela praia mansinha, aquela praia que não tem onda. Diz que eles iam para lá e tem os bar na beira da praia, diz que eles amavam, iam para a ilha, levavam eles nas ilhas. Então, assim, diz que teve um crescimento bem expressivo de turista fora do país, assim, né? E aqui também. E a gente sentiu essa temporada passada que na praia ali, uma praia teve assim um aumento de bastante gente naquela praia, ele cresceu bastante em Pontal do Sul. Então ele colaborou assim. E essa semana eu tive reunião nesse pessoal do barco, eles comentaram isso aí, eu também senti. Então, assim, aqui em Pontal já deu um passo muito grande, e pelo que eu estou acompanhando, agora que eu estou nessa comissão aí também, eles estão fazendo bastante projeto, assim, que nem essas caminhadas, começou assim, pouquinha gente. Hoje as ilhas que eles fazem caminhada, que nem da natureza, já servem almoço nas ilhas. As famílias, porque nas primeiras, eles iam lá e contratavam as famílias para fazer um almoço nas casas. Para o pessoal passar e ter comer, o pessoal que ia fazer o evento. Hoje, na ilha, já tem lugar que faz comida já chega lá, já está lá o pessoal lá. Então, assim, eles conseguiram fazer girar o negócio e é bem legal. O trabalho muito bem feito, assim, eu volto a falar, o pessoal do turismo está de parabéns, assim. Ficou famoso, né, o encontro desses trilheiros mesmo. Bacana. E os jovens, por falar nos trilheiros, do turismo, tem muita evasão? Os jovens vão vão para Curitiba? Ainda temos, assim, por ser uma cidade litorânea, ainda falta um pouco, mas assim, eu vejo às vezes, assim, eu analiso muitas vezes as vagas de emprego. Eu não vejo as vagas de emprego sendo preenchidas, né? Nesse encontro também foi discutido sobre mão de obra na alta temporada. Porque quando você mora na praia, o cara fala, pô, que legal, você mora na praia. Ele pensa que você está todo dia na praia. Nós vamos poucos na praia, bem poucos. E aí, o que acontece? Eu tenho comércio, hoje eu alugo meus comércios, eu já fui comerciante, toquei há muito tempo. O grande desafio é você ter o funcionário para você trabalhar final de semana, que é o teu forte ali, o sexta, sábado e domingo, o Natal, Ano Novo. Então, o que acontece? Eu sempre falava, gente, quem mora na praia trabalha dobrado, porque você fica lá o ano inteiro e eu estou trabalhando. E quando você vem para tirar as férias, eu sou obrigado a trabalhar dobrado para atender você. Nós temos acabou o carnaval, e daí a gente saía, eu e minha esposa, a gente ia para Santa Catarina, para algum lugar, tirava uns dias de folga ali. E o jovem, ele não quer, ele quer
quando o amigo dele vem de Curitiba, ele quer festar com o amigo, só que o amigo vai embora, e aí o inverno, que a gente fala aqui, não tem a rotatividade que tem. Ele não fez um caixa para ele viver no inverno, ele tem que ter ele não tem essa educação de morar na praia. E o grande problema que foi discutido na última reunião, mão de obra. Tem que trazer de fora. Eu cansei de treinar chapeiro, falava, cara, pegava ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, ele falava, não veio mais. Lá eu nem ficava lá trabalhando na chapa, o outro que tinha que fazer a vez. Então, assim, eu acho assim que foi discutido para ir para as escolas, tal. Às vezes a gente vê aqueles filmes dos Estados Unidos que as crianças vão tirar férias e estão trabalhando. Acho que tem que ter essa doutrina aqui, tem que fazer o jovem. Há um pouco de evasão, o jovem vai, sai daqui, mas hoje mudou bastante. Hoje nós temos uma universidade aqui perto, em Matinhos, com o tal do Paraná, o FPR ali. Nós temos Paranaguá, que hoje o acesso é mais rápido, tem faculdade em Paranaguá. Hoje nós temos curso técnico, nós temos curso à distância, faculdade à distância. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar isso aí, mas primeiro o jovem também tem que se conscientizar, não só o jovem, que às vezes tem vaga de emprego ali, que o cara não quer trabalhar. Ele fala que quer, mas, oxe, tem emprego ali, moço, não é aquilo que você quer, mas fica naquilo ali até você achar coisa melhor. Então, hoje, assim, eu sempre estou de olho lá nas vagas de emprego, sempre tem. Então, tem que procurar. Mas daí, o que vem muito aqui? É confeiteiro, padeiro, serviço de mão de obra de uma cidade litorânea. Hoje, um supermercado, um dos grandes supermercados instalou aqui, empregou um monte de gente e eles estão com déficit de funcionário. Não tem funcionário. Estão com um problema de funcionário. Então, assim, o cara quer começar lá em cima, né? Não é por aí. Eu acho que tem que às vezes, até às vezes, ele vai se encontrar numa profissão que ele nem imaginava, né? Eu tenho um sobrinho que não imaginava ser confeiteiro, hoje ele é confeiteiro. Então, eu tenho essa invasão, mas também nós temos que suprir as nossas vagas também. Entendi. Bom, estamos quase terminando, né, Liel? É verdade, mas deixa eu só dar uma palavrinha aqui, e até ouvir do Ney também. Essa questão de uma mão de obra qualificada, né? E porque parece que a gente tem uma geração de pessoas, de jovens, né? Apesar que parece até que principalmente com o Bolsa Família e mais um monte de subsídios e ajudas, o povo não quer trabalhar. Mas o jovem precisa pensar seriamente, né? Porque ele tem uma vida para frente. Como é que ele vai constituir uma família? Como é que ele vai se manter se ele não tiver uma profissão? Será que ele vai querer viver com as migalhas que o governo dá? Aí é que tá. Tem dois filão aí que eu vejo. O filão da mão de obra técnica, né? E o filão do cara que se forma em... Todo mundo vai para a parte da informática aí, da coisa. Mas, tecnologia, assim, né? Tecnologia, Hoje nós estamos com uma falta gritante de mão de obra. Eu sou técnico em ar-condicionado, trabalhei 20 anos instalando ar, fazendo banco, sistema de ar. Já fiz bastante coisa na minha vida, mas uma das coisas que eu consegui ser técnico foi em ar-condicionado. Entendo muito disso aí, assim, na medida do possível. Mas, assim, hoje ninguém quer trabalhar. Hoje o Brasil oferece isso. Tanto que lá fora, como somos o primeiro mundo, a falta de mão de obra é essa aí. Né? E a falta que nós estamos começando a ter aqui. Entendeu? Hoje você não consegue contratar. Hoje quem tem, para você contratar um pedreiro para a tua casa, não tem. O pedreiro vem trabalhar sozinho, ele não acha o ajudante dele. Entendeu? Então, é esse filão que eles estão perdendo. Hoje, quem tem qualificação na construção civil ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro, mas ninguém quer. Né? Ninguém quer. Hoje vai chegar um tempo que nós vamos ter que comprar a casa, já montar a nossa casa, porque não vai ter jeito para
para fazer a casa lá. Então, assim, eu vejo isso aí, e eu vejo o pessoal sair muito... Onde que aquilo que a gente falou, o cara não quer aquela vaga que quer, ele quer a vaga específica para ele. Entendeu? Ele não quer construir uma carreira, né? Ele já quer chegar lá direto no top, já ganhando um belo salário, desfrutando do bom e do melhor. É verdade. Isso aí. Uhum. Ok. Bom, estamos chegando ao fim, né? E eu queria saber de você se está passando na sua cabeça, assim, está valendo a pena? Porque você sempre trabalhou para um monte de vereadores, né? Trabalhou a campanha de várias pessoas que você conseguiu eleger, e agora você está na posição. Está valendo a pena? E linkando com essa pergunta, para ser assim, bem rápida, está pensando em 2028? Desde o primeiro dia. É mesmo? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Não, é aquilo que eu falei para você. Esse dia eu tive um probleminha de saúde, minha mãe falou, todo mundo falava, já tá vendo os efeitos da política. Eu falei, não, política não me dá problema. A gente é automático você resolver política, e quando não tem um problema, você sente falta. Eu gosto de estar envolvido em projeto, eu gosto de estar envolvido em situação, que nem hoje, a reunião lá, eu amo aquilo. Eu amo conversar e ter o povo, e você chega em casa e vê que as pessoas começam a entrar na tua rede social e te acompanhar e te dar parabéns. Então, isso aí é uma coisa que te motiva muito, né? Mas sempre você candidato, sempre. 2028, estou esperando, estou trabalhando para isso. Tá certo. Ô, Ney, e 2026? Nós vamos precisar eleger deputados federais, principalmente, né? Isso. Nós temos alguns parceiros do Novo que já me procuraram ali em Curitiba, a gente já está conversando, mas eu acho assim que os deputados, eles, na minha cidade, aqui no meu município, e nos municípios, eles pecam muito, né? Eu acredito sempre no trabalho no curto e longo prazo, entendeu? Tem que começar o trabalho. Não adianta você vir na eleição aqui e fazer 70 votos, 50 votos e vai embora. Eu não tenho nada para o Sargento Faur lá, mas só que ele nunca apareceu aqui e levou 480 votos. Eu falei, gente, tudo bem, eu acho legal, nobre a caminhada dele na segurança e tal, mas assim, que olhar quem olha para a gente aqui, os deputados que vão trazer. Então, assim, eu sinto isso nessa experiência que eu tenho, que o povo não leva assim, muito a sério o negócio do deputado, e é seríssimo. É o nosso motor, é o motor do vereador, é o motor do prefeito, é o deputado. Você tem pensando nas mudanças, né? Você tem que dar a mesma importância como fosse votar no prefeito e vereador. E não acontece isso, mas a gente está trabalhando para mudar isso. Tá certo. Então tá ok. Então tá bom, Ney. Foi um prazer ouvi-lo. Prazer foi todo meu. Conhecer mais um município do nosso Brasilzão. Isso é um continente, né, maravilhoso. E saber que Pontal do Paranapanema tem 2 vereadores do Novo, eu sei que tem mais gente sincera aí lá e trabalhando e tudo mais, mas o Novo é diferente. O Novo é diferente. O Novo é diferente. E saber que o município está sendo bem administrado, né? O atual prefeito já é o 2º mandato, e, enfim, que vocês continuem crescendo e melhorando. E quem sabe um dia a gente faz um tour lá, né, Silvia? Vamos sim. Eu já conheço aquela região, é maravilhoso. O convite está de pé. Quando vocês virem para cá, me liga, a gente vai fazer um tour aqui. Legal. Você é pescador profissional. Eu, dos amadores, eu sou o mais amador. Eu gosto de pescar, mas nem sempre as oportunidades são... Mas o pessoal fala, o Ney da pesca, o vereador que não pesca. Mas eu já pesquei. Eu já pesquei, sou de família de pescador. Eu gosto de mergulhar,
Eu sou ligado no mar, assim, eu amo o mar. Tá certo. Tá perfeito. Então tá bom. Silvia, você quer dar o seu boa noite? Sim. Não, eu queria dar uma boa noite, te agradecer imensamente pela noite, foi muito legal te receber aqui, foi tão rápido, passou, a gente nem percebeu, né? Passamos até um pouquinho das horas. E agradecer por ter ilustrado a nossa noite, espero que quem está nos assistindo também tenha gostado, e nos siga nas redes sociais. Uma boa noite, Liel, para todos vocês, minha gratidão pela essa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Então, vamos ouvir o boa noite do Ney agora, por gentileza. Pessoal, boa noite. Assim, eu, como a Silvia falou, eu tenho que agradecer vocês dois, ao Novo, e dar essa oportunidade para a gente. E eu amei fazer essa primeira vez que eu fiz um podcast na minha vida. Você foi, nota 10. Já amei, já. E sempre que eu for convidado, sempre eu vou estar junto. E ao nosso pessoal aí que está acompanhando a gente também, eu agradeço. E eu acho que o novo é isso aí, né? Nós construir, desde o começo a gente falou, fortalecer. E é um partido que tem os ideais que a gente tem, para a gente entrar, sempre tem aquela questionário para a gente responder. É o processo seletivo, né? O processo seletivo para mim foi bem tranquilo, porque eu me identifiquei bastante, foi bem legal. E assim, pessoal, só tenho a agradecer assim, a vocês dois que levaram assim, suave isso aí, né? Sim, aqui o objetivo é esse. Aí eu, às vezes, pergunto, meu irmão, você não tem medo do podcast? Cara, já estou tão acostumado, assim, a gente já sabe, que o povo já sabe, quem faz já sabe levar, é só ir na vibe que vai embora. É verdade, é isso mesmo. Então tá ok, eu também quero dar o meu boa noite, agradecendo a cada um dos participantes, ao Juca, ao Heitor, ao Junico, ao Gilmar, ao Pedro, a minha irmã, a Vasni, aliás, assistindo juntamente com minha mãe, viu, Ney? 99 anos. 99 anos. Nossa, que legal. O Leandro, o Jamil, Rafael, vamos ver mais aqui, o Sandro, o Antônio Carlos, né, o nosso secretário aqui, e a Gisele. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pela sua participação. E é isso, mais uma vez, ao Ney, muito obrigado, Ney. A gente se sente muito honrado com a sua participação e a gente deseja que a sua gestão lá no seu mandato, né, como vereador, seja um mandato que realmente traga benefícios, claro que vai trazer, né? Porque você é uma pessoa que está pensando na necessidade das pessoas e melhorar a vida do cidadão, porque esse é o objetivo do Novo, é melhorar a vida do cidadão. Não dando benesses, não é... porque, na realidade, não existe nada grátis, né? Quando alguém promete alguma coisa, todo mundo está pagando. Então, o objetivo é promover uma lei de liberdade econômica, uma forma dos empreendedores, por exemplo, uma cidade que nem a de vocês, que é uma cidade turística, promover um ambiente melhor para se realizar o turismo, e vocês sabem que uma cidade que planeja, ela vai receber turistas de todo lugar do mundo, porque isso cai na boca do povo, cai nas mídias sociais, e é um litoral bonito, com uma região de mata bonita, né? Então, vocês têm tudo a crescer. Então, eu desejo tudo de bom para vocês, e especialmente aqui para o Ney. Uma boa noite e Deus abençoe a todos vocês, ok? Ok. Um abraço.